Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Zão. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a minissérie Vidas Bandidas. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então bora lá pro vídeo. A série ou minissérie, como vocês digam, né? Bandidas foi criada diretamente do Disney Plus. Vou falar sobre a série em si. A relação entre Raimundo e Sérgio. Os dois são amigos, só para deixar claro aqui, os dois não são irmãos. Também eu tinha pensado nisso. E é quem, né? É o Raimundo, que é o bonzinho, né? No caso, ele é interpretado pelo Tomás Aquino. E o Serginho, o malandro, né? No caso, ele é interpretado pelo Rodrigo Simas. Só para deixar claro aqui para vocês. Sobre a relação entre os dois. No começo eu achava interessante essa relação entre os dois, mas quando o Serginho começa a fazer as suas bobagens e principalmente matar uma pessoa, ele acaba virando uma pessoa que ele é realmente lá no fundo. Então, tanto com isso, eu achei interessante, contando esses dois lados, dois personagens completamente diferentes um do outro. Eu achei interessante essa parte, mas uma coisa que eu fiquei encucada, bem no começo da série, né, no caso, a Lara, que é a irmã da Bruna, ela sempre chamava a Bruna de Luna. Eu praticamente não tava entendendo aquilo, né, no caso, mas lá no finalzinho a gente descobre a verdade por trás. Mas aguarde essa informação, tá, gente? Então lá no finalzinho do vídeo eu vou falar a verdade. Mas, né, no caso, falando sobre a Bruna em si, né, no caso, interpretada pela Juliana Paz, né, no caso. De novo, ela tá fazendo uma série impactante, né, porque, sinceramente, quem viu os meus dois vídeos sobre a série Pedaço de Mim, assista lá. Mas como que é outra plataforma, vou falar dela aqui, né. De 6 anos depois, a gente viu aquele assalto e tudo mais, mas um detalhe rapidinho. O Sérgio teve um caso com a Lara, praticamente matou a sua ficante, né? Porque a Lara, ela é irmã da Bruna, então praticamente matou uma pessoa errada. Depois desse salto temporal que a gente começa a ver as vinganças de Raimundo, falando dessa parte de que a Bruna querendo matar Raimundo querendo se vingar do Serginho. Então, a parte de se fosse gato pega rato, né, no caso, eu achei interessante. Principalmente que Raimundo pensa em tudo, coisa que a Bruna quase pega ele em algum momento, só que foi mais esperto, saiu logo em seguida, né, no caso, aquela parte do ônibus. Eu achei interessante essa parte. Falando, né, no caso, sobre Bruna e seu comparsa, que é o André, temos um detalhe mínimo. André, ele é o comparsa dela, né, no caso, e quem tava contratando, na época da prisão de Raimundo, uma pessoa quase matou ele lá dentro. Então, não foi exatamente Bruna que encomendou a morte de Raimundo, não foi ela. Sim, foi o Serginho, e o Serginho que pediu para André fazer isso por ele. Sim, o André estava cobertando o Serginho todo esse tempo todo. Bruna não sabia disso. Bruna acaba descobrindo essa verdade quando ela consegue pegar Raimundo. Só que ela descobre o celular que estava com ele, né, no caso, mas era o celular do André. O André praticamente estava escondendo o Serginho todo esse tempo de Bruna. Então Bruna faz a sua vingança
por parte do André, então ela acaba enterrando ele vivo, essa parte. Quando o Raimundo consegue escapar de Bruna, ele vai até a cidade. O mundo, ele vai até a cidade onde ele queria viver, né, no caso, que é a cidade natal do pai dele. Eu esqueci o nome, então eu vou anotar aqui na tela. Vai até essa cidade até descobrir a verdade por trás sobre o Sérgio. E o Sérgio praticamente estava vivendo a vida de Raimundo, porque o Sérgio se casou com Marina, Marina tem um filho, só que chegando lá, o Raimundo descobre que Marina estava grávida dele. E o Sérgio acaba criando esse menino como se fosse o filho dele. Então Raimundo conta a Marina, e Marina conta toda a verdade por trás sobre a gravidez dele, porque ela não contou a verdade para ele. E o Sérgio, onde ele tá, quando começa tudo isso, ele tá em Búzios, junto com uma corretora, que ele tem um caso com uma pessoa, né, porque praticamente ele tava traindo a Marina, né, com outra pessoa. E principalmente eu achei interessante a atriz que faz da personagem, que os dois trabalharam na Malhação. Quem lembra dela, gente? Comente aí. Detalhe irrelevante, né, no caso. Então, ela é corretora e ela trabalha para o Wallace. Quem é esse Wallace? Que é esse personagem, né, no caso, ele tem várias propriedades na cidade, né, no caso. Então, a Marina aluga o espaço do nome dele, né, no caso, para o seu salão. Então, devendo uma dívida enorme para ele, então ele praticamente que cobrando essa dívida dele e também do caso do esposo dela. Então esse é o dilema. Então a Marina, ela é dona de salão, né, no caso, só que ela não consegue trabalhar. Então ele acaba fechando o salão dela porque tem uma dívida enorme com ele, né, no caso. Então ele fecha o salão. Coisa, né, no caso, todo esse tempo, né, no caso, o Raimundo, ele tá com a Marina, com o filho dela, e a Bruna, ela vai atrás do Raimundo, então ela consegue chegar até a cidade e ela conhece esse Wallace. Então o Wallace, ela ajuda ela, né, no caso, com essa vingança dela. E além disso, o Serginho, né, no caso, ele consegue vender aquela casa de Búzios, que é a casa do Wallace, detalhe. E essa casa, o Serginho e a corretora conseguem dar um golpe em um casal, né? Eles conseguem vender a casa, só que eles não eram o dono dessa casa. Então o dono dessa casa é o próprio Wallace. Então o Sérgio e essa corretora conseguem vender, pega o dinheiro dessas pessoas, sendo que a casa não é deles. Então, o Sérgio consegue o dinheiro e ele queria dar esse dinheiro para a Marina para pagar o Wallace por causa da dívida que ele tem, né? Então, quando o Serginho chega na casa dele, encontra o Raimundo, filho dele, e a Marina. Só que esse é o momento que Raimundo e Serginho praticamente se encontram após 6 anos depois. Nesse momento, né, no caso, vão até a praia, tem aquela discussão toda aquele tiroteio, tudo mais. E a Bruna aparece nesse momento, né? O Sérgio consegue matar a Bruna. Ele matou a Lara anos atrás, agora conseguiu matar a Bruna. Só que o detalhe, antes de ele matar ela, que lembra daquele detalhe da Lara? No caso, em vez de ela chamar a irmã de Bruna, sim, chamava ela de Luna. Bruna é o nome falso dela. O nome dela de verdade é Luna. Por isso que a Lara chamava ela Luna, porque é o nome dela verdadeiro. Então, Bruna nunca foi o nome dela de verdade. E o Serginho solta isso bem no finalzinho dessa série. Então, esse é o verdadeiro nome dela. E, além de ele conseguir matar a Bruna, a Marina consegue matar o Serginho. Então, esse meio que quase no finalzinho, eles estavam indo embora da cidade com os filhos dele, né, no caso. Porém, um detalhe impressionante nessa série,
que quando a Marina, né, no caso, conversa com o Alice sobre essa dívida, né, no caso, ela ia pagar a dívida até o domingo. Porém, ela decide não pagar essa dívida, ela vai fugir da cidade e ele, né, no caso, contra ela, né, no caso, vai matar ela e o filho dela. Porém, eles vão fugir, né, no caso, o filho deles, né, o Luca, esse o brinquedo dele do carro do pai dele, né, no caso. Então, Raimundo vai lá pegar o brinquedo dele. O que acontece nesse final da série? Os homens do se acabam matando o Raimundo. Então, o final da série é essa. Sinceramente, pra mim foi a pior série brasileira desse ano. Por quê, né, no caso? Só tem briga, vingança, sexo também, né, no caso, só tem isso também. E uma vingança tão tonta, gente. Eu não gostei tanto dessa série assim. Eu achei que eu ia, no caso, gostar, né, no caso, só que esse final eu não gostei muito. Se fosse um final legal, que o Raimundo, né, no caso, conseguisse viver sua vida, né, no caso, com a esposa dele, com o filho dele, mas não, mata ele também. Não gostei desse final, achei esse final desnecessário. Essa questão, então aqui pra vocês, eu não gostei dessa minissérie, acho essa minissérie desnecessária. Então me diz aí vocês assistiram essa série? Comente aí se vocês gostaram, sim ou não. Comente aí. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Tchau!